Olá, galera, bom dia! Pessoal, a gente trabalhou aí no nosso quarto trimestre, a unidade 7, né? Que vocês viram que a gente trabalhou invertebrados. E pelo que eu percebi, está na ponta da língua já de vocês, poríferos, quinidários, moluscos, artrópodes, equinodermos, todos esses, nematelmintos, protomintos. Percebi que vocês conseguiram captar legal esses assuntos, né? Então a gente já terminou, a gente revisou, a gente pincelou os conteúdos relacionados aos invertebrados. Conforme vocês falaram, vocês abordaram que esses conteúdos estão relacionados muito ao ensino médio. Sim, assim como vocês podem observar, nós sempre fazemos as introduções dos conteúdos das páginas do ensino médio, vocês vão aprender com mais detalhes, abordando maiores quantidades de assuntos naquele tema, tá? Então vocês viram exatamente as características, as classificações de cada grupo, tá? Dos invertebrados. E agora a gente vai começar aí os vertebrados. E aí tem a perguntinha que eu já fiz isso lá no início, tá? Quando eu comecei falando do reino animal. O que a gente pode entender por vertebrados? São aqueles animais que possuem vértebras, sim, tá certo? São os animais que possuem coluna vertebral. E também caixa craniana, tá? Nós falaremos aí mais à frente que além do grupo, além de ser classificado como vertebrados, eles também podem ser chamados cranianos, tá? Aqui vocês podem observar vários indivíduos que são vertebrados, tá? Podemos perceber várias classificações aqui, tá? Nós vemos répteis, peixes, aves, répteis, anfíbios, peixes, mamíferos, tá? E a gente vai trabalhar com cada um desses a partir de agora. Bom, esse assunto que a gente está trabalhando vai estar lá desde a sua página 31 até a página 37. Lembrando que da página 31 até a página 37 nós estaremos falando de peixes e anfíbios, tá? Aí mais à frente estaremos falando de répteis e aves e depois mamíferos para encerrar, ok? Bem, peixes. Primeiramente, peixes, a gente sabe que os peixes, na ordem evolutiva, eles são um grupo que vieram primeiro, tá? Eles foram os primeiros vertebrados que habitaram o planeta. No finalzinho, quando terminar lá em mamíferos, eu vou apresentar um videozinho de 1 minuto. E esse videozinho vai estar mostrando o processo evolutivo desde do primeiro ser vivo, né, até da origem ao já um vertebrado, que são os peixes, até os mamíferos, tá? Isso aí vocês vão ver a ordem evolutiva de cada um. Então, na ordem evolutiva, os peixes são os grupos que surgiram primeiro, tá? Eles foram os primeiros seres vertebrados que habitaram o planeta Terra. Bem, quando a gente fala animais vertebrados, a gente entende que todo animal vertebrado possui coluna vertebral, motivo do qual recebe o nome de vertebrados, tá? Mas, por ele também ser um grupo que apresenta um crânio, é um grupo que engloba indivíduos que apresentam crânio, além da coluna vertebral, eles também podem ser chamados de cranianos, tá? Esse grupo estão incluídos os cordados, que são exatamente os indivíduos que são vertebrados, tá? Então, o filo dos cordados são os indivíduos que são vertebrados. O esqueleto interno desses animais, além de proteger os órgãos vitais, quando eu falo os órgãos vitais, são aqueles órgãos essenciais para a vida. Exemplo, no caso, já que a gente falou do crânio, né? O crânio protege o encéfalo, que é todo o sistema nervoso central que está dentro da sua caixa craniana. Assim como a coluna vertebral protege a sua medula espinal, que também faz parte do sistema nervoso central. São duas estruturas muito importantes para a vida. Além disso, nós temos a caixa torácica, né? A caixa torácica protege o coração e os pulmões, que são essenciais para a vida. Então, no caso, o esqueleto interno dos vertebrados, né, é necessário para proteger os órgãos vitais do indivíduo, tá? Além disso, ele também dá a sustentação. Os ossos, né, dão a sustentação e junto com os ossos tem a ação dos músculos, que permite que esses ossos possam se movimentar, porque os ossos sozinhos não se movimentam, né? Para ter o movimento tem que ter a atuação de ossos e músculos, motivo do qual recebe o nome de sistema locomotor, mais corretamente chamado de aparelho locomotor, exatamente por englobar dois sistemas, tá? Sistema ósseo e sistema muscular. Bem,
o formato do corpo da maioria dos peixes, quando eu falo da maioria, porque engloba uma maior parte do grupo, tá? O formato do corpo da maioria dos peixes é chamado de hidrodinâmico. Lembre-se, hidro, água, e dinâmico, movimento, né? O que seria hidrodinâmico? É aquilo que colabora, que ajuda no deslocamento na água. Então, o corpo do peixe é de um formato, facilita o movimento dele, para que ele tenha um movimento rápido, tá? Bem, os seus corpos dos peixes em geral são normalmente recobertos por escamas e também elas produzem uma espécie de muco. Esse muco é o que quando vocês podem, provavelmente alguns de vocês já perceberam que quando a mamãe e o papai compra peixe ou vai pescar e quando pega o peixe ele escorrega da sua mão. Ele escorrega da sua mão não é só por causa das escamas, tá? Tem a atuação também do muco e esse muco protege a ação de micro-organismos que podem prejudicar o animal, tá? Ou seja, esse muco atua na proteção do animal, além de também ajudar no deslizamento na água. Então, além da atuação das escamas, ainda tem a produção de muco. Esse muco facilita com que ele tenha um melhor deslocamento, é como se ele escorregasse na água, tá? E além disso, protege o animal contra o combate de micro-organismos. Em relação à temperatura do corpo, vocês percebem que nós, por exemplo, nós temos uma temperatura estável. A nossa temperatura média estável é 36 graus e meio. 36 graus e meio, mais ou menos, né? Porque nós mantemos a nossa temperatura corporal. Já esses animais, eles mantêm a temperatura corporal de acordo com o ambiente. Então, se o ambiente se a água estiver a 15 graus Celsius, o corpo do animal também estará a 15 graus Celsius, tá? Então, o animal, ele muda a temperatura corporal de acordo com o meio. Quando isso acontece, é chamado de ectotérmico. Ou seja, a temperatura corporal do indivíduo é de acordo com o meio, ecto, fora, né? Então, ecto, fora, térmico, temperatura. A temperatura corporal do indivíduo é baseada na temperatura ambiente, tá? Ectotérmico. Mais à frente, vocês vão aprender que esses animais recebem o nome de animais pecilotérmicos, ou seja, animais que mantêm a sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente, tá? E os animais endotérmicos são aqueles que a temperatura corporal é fixa, independente se estiver no Polo Norte, se estiver a menos 30 graus Celsius, ou se estiver em um ambiente que esteja a 60 graus positivos, a temperatura corporal vai ser sempre a temperatura fixa. No nosso caso, é um exemplo, né? Então, a gente pode exemplificar que os animais ectotérmicos, ou seja, aqueles animais que a temperatura corporal varia com a temperatura do ambiente, são os peixes, anfíbios e répteis, tá? E os animais endotérmicos, ou seja, a temperatura corporal é fixa, tá? Independente da temperatura do ambiente, esses animais endotérmicos são as aves e os mamíferos. Agora, revisando, os animais ectotérmicos também podem ser chamados de pecilotérmicos e os endotérmicos de homeotérmicos, tá? Muito cuidado com isso daí, porque isso daí é bastante cobrado também. Bem, então a alimentação dos peixes é bastante variável, eles podem ser tanto carnívoros quanto herbívoros, só lembrando, carnívoros são aqueles que se alimentam de outros, eles são predadores, né? Eles predam outros animais, tá? Herbívoros são aqueles que se alimentam de produtores dos vegetais. Ou ainda filtrar pequenos organismos que ficam dispersos na água, são os animais filtradores. Então, tem peixes que são carnívoros, tem peixes que são herbívoros e tem peixes que são filtradores. Agora, classificação. Lá no início, quando eu comentei com vocês com relação aos peixes, eu comentei também que existia grupo de peixes ósseos e grupo de peixes cartilaginosos. E nós vamos ver ele a partir de agora, tá? A partir daqui a gente vai ver os peixes ósseos, que eles fazem parte do grupo Osteíctes, ok? Bem, então, Osteíctes são os peixes ósseos, eles têm um esqueleto formado por ossos e apresentam bexiga natatória. Quando você lembra de bexiga, você lembra de uma bolsa, né? Uma bolsa que nada, professora, porque bexiga natatória é uma bolsa que nada? Não, na verdade é uma bolsa que é responsável por o animal se vai flutuar ou se vai afundar.
tá? A bexiga natatória, ela tem basicamente essa função. Se ela se enche de ar, a densidade do peixe aumenta, então ele boia. A densidade diminuindo, então ele afunda. Lembrando que isso sempre vai acontecer na vertical, tá? Se a bexiga natatória encher de ar, ele vai subir. Então ele vai ficar mais na superfície da água. Se a bexiga natatória se esvaziar de ar, ele vai descer. Então ele tem esse controle de afundar ou de poder boiar, né? Quase boiar na água. Agora um detalhe muito importante. Quando eu falo no sentido vertical, é porque na horizontal ele nada, de acordo com o uso das nadadeiras, tá? Esse na vertical é de acordo com o uso da bexiga natatória, ok? Então a bexiga natatória é um órgão que funciona como um flutuador e auxilia no deslocamento vertical na água, conforme eu acabei de falar. Bem, os peixes ósseos, vocês percebem uma diferença dos peixes ósseos, e aqui, como vocês percebem, ó, o tubarão é um exemplo de peixe cartilaginoso, tá? Peixes ósseos é classificado como osteíctes, peixes cartilaginosos é classificado como condrictes, ok? E aí você percebe que nos osteíctes a boca tem um local diferente, é uma posição diferente do que nos condrictes. Aqui você percebe que é mais acima e aqui você percebe que é mais abaixo. Nos osteíctes, a boca ela fica na extremidade anterior do corpo. Já nos condrictes, ele fica na região mais abaixo, né? Ele apresenta a boca na região ventral, na região posicionada para o ventre, né? Voltada para baixo. Então você já percebe uma diferença entre os osteíctes e os condrictes, né? Outro detalhe, as brânquias dos osteíctes, elas são protegidas por uma placa óssea. Quando você vai lá descamar o peixe ou vê alguém descamando o peixe, você percebe que isso daqui não é uma escama simples, é uma placa óssea. Essa placa óssea que protege as brânquias é chamada de opérculo, ok? Bem, então a gente pode exemplificar como osteíctes, sardinha, dourado, lambari, vários peixes que a gente usa no nosso cardápio, né? Que você vê, que muita gente chama de espinha, que se tiver espinha, que é uma estrutura rígida, você percebe que aquilo ali está mais para osso do que cartilagem. Então aquele peixe faz parte do osteíctes, ok? A curvina, por exemplo, né? Agora, os condrictes, como eu falei, ele tem um esqueleto formado principalmente por cartilagem. Tá? O esqueleto dos condrictes é formado principalmente por cartilagem. Eles apresentam a boca na região ventral, ou seja, essa boca é voltada para a região para baixo, né? Ele é voltado para o ventre e possui diversas fileiras de dentes. Tá? Outro detalhe, ele não tem esse opérculo que os osteíctes têm. Ele não tem esse opérculo. E as brânquias, elas ficam expostas. Aqui você percebe que a brânquia está protegida, né, pelo opérculo. E aqui elas já ficam expostas, ó, já dá para ser observado essas brânquias. Outro detalhe, inclusive essas brânquias é chamado de fendas branquiais, exatamente por parecer fendas. Outro detalhe importante, quando eu falei dos osteíctes, eu falei que eles possuem bexiga natatória, né, que faz o responsável dele subir e descer. Na vertical, ele aumenta a densidade, então ele desce. Ele diminui a densidade, então ele sobe. Então ele tem esse controle aí de acordo com o encher ou esvaziar já na bexiga natatória. Mas os condrictes? Os condrictes, eles não possuem bexiga natatória. Porém, eles possuem o acúmulo de óleo no fígado. Isso faz aumentar ou diminuir a densidade do animal. Então, isso controla a subida e a descida, ok? Bem, aqui vocês já percebem que é um exemplo de condrictes. Tem outro exemplo de condrictes além do tubarão, tá? Que é a raia, por exemplo. No caso do tubarão, detalhe para ser observado, bem interessante, é que vocês ao ver um tubarão, a boca de um tubarão, você percebe que tem um monte de dente todo desalinhado. Né? Aí você pensa, professor, por que os dentes do tubarão é tão diferente de outros peixes? Primeiro que ele é um peixe cartilaginoso. E segundo, o tubarão ele tem várias fileiras de dentes, tá? Por quê? Porque quando um dente se quebra, seja de briga entre eles, ou até mesmo na alimentação, ao ele se alimentar e quebrar um dente, esse dente que quebra ou se desgasta, basicamente ele é automaticamente substituído por outro. Então, vai fazendo com que haja várias fileiras de dentes
tá? O tubarão, então, ele pode ter durante toda a vida uma fileira, milhares de dentes, ok? Exatamente porque eles são substituídos a todo tempo, o que não acontece com a gente, né? Reprodução. Reprodução. A maioria dos peixes ósseos possui fecundação externa. Por que eu estou falando peixes ósseos? Porque os peixes cartilaginosos, eles possuem fecundação interna, ok? Então, os osteíctes possuem fecundação externa. O que é isso? Eles liberam gameta na água e essa fecundação vai acontecer na água, tá? Já os condrictes não. Há o acasalamento, tá? Agora, só um momentinho, gente. Bem, agora, as larvas. Como é que é o processo aqui da reprodução dos peixes? Vamos dar um exemplo aqui do salmão, tá? Já que o salmão tem um tipo de reprodução diferente, o modo de vida dele é diferente. Ele é um animal que ora ele vive no meio do cícula, né? Num ambiente aquático do cícula, ora no ambiente marinho, né? Então ele suporta salinidade, alta salinidade e baixa salinidade. Então, vamos lá, no caso do salmão, eles colocam os ovos eclodem e dão origem às às larvas dos peixes, que são chamadas de alevinos, tá? Esses alevinos, ao crescer, né, ao se desenvolver, dão origem às formas jovens, salmão novinho, como se fosse adolescente, jovem, né? Quando eles são adultos, eles migram do rio para o mar. Então, tudo isso que acontece no rio, e quando eles já são adultos, eles saem do rio e vão para o mar, tá? E no período reprodutivo, eles se retornam para o rio para a colocação dos ovos. Aí esses ovos vão eclodir, originar as larvas, tudo isso daqui vai acontecer na água doce. Quando eles são adultos, vão para a água salgada e voltam para a água doce para a reprodução, tá? Bem, então como eu falei, a forma larval dos peixes é chamada de alevino, ok? Agora, os tubarões e as arraias são exemplos de condrictes, tá? E todos dois possuem fecundação interna. Por quê? Porque eles não liberam os gametas na água e é necessário que haja o acasalamento. O macho ele deposita os espermatozoides no órgão reprodutor da fêmea e com o auxílio de uma nadeira modificada, tá? Que é chamada de clasper, tá? Essa nadeira modificada que auxilia no processo reprodutivo, no acasalamento. Agora, uma coisa muito interessante, apesar de haver o acasalamento, após o acasalamento, a fecundação dos gametas ocorre dentro do indivíduo feminino, né, dentro da fêmea, e origina ovos. Só que esses ovos, essa fêmea não vai colocar os ovos no ambiente, como geralmente a gente sabe que acontece. Esses ovos, eles se desenvolvem dentro do organismo da fêmea, tá? Então, a maioria dessas espécies, por exemplo, de tubarão, eles podem reter os ovos no interior do corpo da fêmea, onde os filhotes se alimentam de substâncias armazenadas no ovo, ok? Bom, importância ecológica dos peixes. Certos grupos de peixes podem ser usados como bioindicadores, ou seja, eles são indicadores de poluição, de qualidade, né, da água, pois esses animais estão permanentemente expostos à qualidade da água, seja para bom, seja para ruim, tá? Eles são bioindicadores, então eles são indicativos se a água está de boa qualidade ou de má qualidade, tá? Os peixes, eles se alimentam basicamente de micro-organismos, plantas e outros animais em geral, representando um elo muito importante nas teias alimentares. Aquáticos também fazem parte da alimentação humana, chegando em algumas localidades a ser principal fonte de proteína de uma dieta diária, principalmente em regiões ribeirinhas, né? Que vivem da pesca. Bem, a ação dos peixes no fundo dos rios e oceanos, eles movimentam os sedimentos. Tem alguns peixes que se escondem na areia, né? Eles se camuflam, exatamente como se camuflam parecendo outros animais, ou eles têm um processo de mimetismo e camuflagem, tá? Com os peixes. E aí eles, nessa movimentação, no fundo, né? Essa movimentação dos sedimentos acumulados, liberam compostos que estavam parados, fixos, imóveis ali, tá? Exemplo, uma espécie que se alimenta de animais bentônicos. O que são animais bentônicos? São animais que vivem nas profundezas, tá? Revira o fundo submerso, colocando nutrientes e restos de seres vivos na água.
Isso favorece o desenvolvimento das algas de organismos filtradores, como exemplo, as esponjas e os moluscos. Os resíduos corporais dos peixes também podem agir como fertilizantes, favorecendo o desenvolvimento dessas algas que são a base das teias alimentares aquáticas. Por quê? Porque elas são produtores, tá? Então, peixes, a gente encerra por aqui, vocês viram que a gente pincelou, vocês vão aprender isso melhor, mais aprofundado no ensino médio, tá? Anfíbios. Agora a gente já vai para a segunda etapa, evolutiva, né? Primeiro vieram os peixes, agora anfíbios. Os anfíbios, eles são considerados os primeiros vertebrados a habitar o ambiente terrestre. Tanto é que é o processo evolutivo, né? Que os anfíbios, ele tem uma parte de vida na água, a outra parte de vida na terra. Demonstra exatamente a transição, né, da água para a terra, tá? Inclusive, o nome anfíbios, anfi, significa dupla cara, dupla face, ele tem dupla, vamos dizer assim, não seria o nome correto, né, mas vamos dizer dupla personalidade, né, quando a gente considera uma pessoa que tem dupla personalidade, ora tá de um jeito, ora tá de outro. Anfi significa dupla, tá? E bios, vida, né? Então, o nome anfíbio significa dupla vida. Por quê? Ele tem uma parte de vida na água e outra parte de vida na terra, tá? Apesar de serem encontrados no ambiente terrestre, eles são dependentes da água para a reprodução. Além disso, a vida fora da água exige adaptações que não existem nos animais exclusivamente aquáticos. Por quê? Nos animais exclusivamente aquáticos, eles possuem brânquias. Já os anfíbios, eles possuem um pulmão simples, lembrando, quando adulto, tá? Quando adulto, esses animais possuem pulmão simples, ou seja, eles fazem respiração pulmonar, mesmo tendo pulmão simples, porém esse pulmão simples não é o suficiente para conseguir realizar todas as trocas gasosas que o animal precisa. Então, os anfíbios, na fase adulta, também realizam outro tipo de respiração, que é a respiração cutânea, tá? Que é a respiração pela pele. Então, quando adulto, os anfíbios realizam respiração pulmonar e cutânea. E quando larva, né? Vocês sabem, por exemplo, o sapo, né? O sapo é um anfíbio. E vocês sabem também que o sapo filhote, você vai encontrar um sapo filhote na forma de girino, que muita gente confunde girino com peixe, né? Já ouvi chamarem um girino de peixinho de vala. Cuidado, hein? Cuidado. Então, girino, você percebe que parece um peixe. Ele vive dentro d'água. Então, como que ele vai respirar? O processo de respiração dele vai ser como? Através das brânquias. Bem, então, na fase larval, né? A gente vai ver que os anfíbios, na fase larval, ele vai respirar pelas brânquias. Então, a respiração é branquial. Já na fase adulta, ele vai ter respiração pulmonar e cutânea, ok? Vamos lá, através da pele, né, por isso cutânea, para que as trocas gasosas possam acontecer, a sua pele é fina e úmida. Então, por ele ter respiração cutânea, ele vai precisar de um ambiente sempre úmido, tá? Porque senão vai ressecar a pele. Então, você vai perceber que esses animais são encontrados em região úmida, em área úmida. E ao você colocar a mão, por exemplo, nesses animais, você vai perceber que ele parece ser gelado. Primeiro, ele é gelado porque ele é um animal ectotérmico, né? A temperatura dele corporal vai ser sempre de acordo com o ambiente. E além disso, ele tem a pele úmida. Então, por isso dá aquela sensação de gelado. Bom, assim como os peixes, conforme eu falei, os anfíbios são animais ectotérmicos. Na pele de alguns deles, como os dos sapos e pererecas, pode haver glândulas de veneno, principalmente nos sapos, ok? Que são um mecanismo de defesa, uma forma de defesa do animal para não ser predado, né? Aí a gente aqui observa, por exemplo, 3 indivíduos aqui. Vocês vão ver na classificação que esses indivíduos fazem parte do grupo Anurus, tá? Mas muita gente confunde esses 3 indivíduos, achando que é todo mundo igual, e não é, tá? Todos eles são anfíbios? Sim. Todos eles fazem parte do grupo Anurus? Sim. Sapo, ele se difere da rã e se difere da perereca. O sapo, ele possui as pernas traseiras menores, mais curtas, né? Eles possuem essas pernas traseiras mais curtas. Já a rã, as pernas traseiras são mais longas, a perereca também, tá?
No sapo, as pernas traseiras são mais curtas do que nas rãs e nas pererecas, e as patas dos sapos são alongadas, tá? E não possuem membrana entre eles. Então você percebe que não tem membrana entre eles, igual da rã, e não possui lâminas adesivas, que é igual a perereca, né? Que usa para grudar, né? Ela pode subir, ela pode escalar qualquer lugar graças à lâmina adesiva, tá? Também chamada de discos adesivos, tá? O sapo não tem, possui somente dedos alongados. Então você já consegue identificar quando que é sapo. E geralmente a pele dele é mais robusta, mais grossa. E ele tem uma glândula aqui, que é a glândula paratoide, tá? Que produz veneno, ok? Que inclusive esse veneno expelido, muita gente fala que o sapo está fazendo xixi. Não é xixi, gente. Aquilo ali é veneno, ok? Rã. A rã, ela apresenta pernas traseiras alongadas e possui membranas entre os dedos, tá? Essa membrana entre os dedos é chamada de membrana interdigital. Por quê? Tá entre os dedos, tá? Para que serve isso daí? É igual o pato. O pato é uma ave e tem membrana interdigital. Para que serve? Para a natação, isso daí. Então, a rã, ela vive em ambiente onde geralmente tem pântano, lagos, né? Então, apesar dela não ser igual um peixe, viver dentro da água, ela vive em regiões próximas onde tem, tá? Ela tem essa membrana interdigital exatamente para o nado, para facilitar a natação. E a perereca? A perereca, ela tem esses discos adesivos, que também pode ser chamado de lâminas adesivas, na pontinha dos dedos. E isso ajuda com que ela possa escalar ambientes, tá? Até ambientes escorregadios, como exemplo, tá? Classificação. Como eu falei, perereca, rã e sapo fazem parte dos anuros. Esse grupo, ele tem como característica não ter cauda na fase adulta, só na fase larval. Então você só vai encontrar cauda nos anuros na fase larval. O xirino, ele tem cauda, mas os sapos, as rãs, pererecas não tem, tá? E isso é característica dos anuros. Um detalhe também importante, nos anuros eles têm uma importância muito grande no ecossistema, né? Eles caçam insetos em pleno voo, eles caçam insetos, inclusive, que transmitem doenças. Por exemplo, a gente sabe que o gênero Aedes, né, os mosquitos do gênero Aedes transmitem várias doenças, além da dengue, febre amarela, zika, chikungunya. E o sapo é um predador do mosquito, né? E como que eles fazem para fazer essa caça? Eles podem caçar insetos em pleno voo, tá? Esse inseto não precisa pousar em algum lugar para ele caçar. Não, ele consegue pegar no ar. Por quê? Porque ele tem uma língua pegajosa e muito grande, muito comprida. Quando esticada, essa língua dos animais alcança uma grande distância e auxilia na captura dessas presas. Um exemplo aqui, esse sapo aqui, também conhecido como sapo boi, tá? Ele é um sapo que possui veneno na pele e isso faz espantar vários predadores dele. Próximo grupo, urodelos. Urodelos apresentam já o contrário dos anuros, né? Os anuros, eles não possuem cauda na fase adulta. Já os urodelos, eles apresentam cauda na fase adulta. E além disso, seu corpo é alongado e com pernas. Aqui você pode ver um exemplo de uma salamandra, que o corpo dela é bem alongado e possui pernas. E também a cauda, né? Um detalhe é que apesar dele possuir pernas, as perninhas são bem curtinhas, tá? Representantes, exemplos de urodelos. Tem as salamandras, que isso aqui é um exemplo de salamandra, e tem os tritões, que não está aqui na foto. Mas aqui está mostrando um exemplo de uma salamandra, que é conhecida como axolote, né? Que ela é uma exceção. No caso, essa salamandra aqui, ela não completa a sua metamorfose. Ela mantém as brânquias da fase larval para a fase adulta. Vocês sabem que os anfíbios têm uma parte de vida na água e outra parte de vida na terra. Na parte de vida na água, ela vai ter brânquias. Na parte de vida na terra, ela vai ter pulmões para fazer respiração pulmonar e também vai fazer respiração cutânea. Esse animal aqui é um exemplo de exceção, tá? Essa salamandra aqui, ela não realiza metamorfose. Ela vai ter as brânquias também na fase adulta, tá? Essa aqui é uma salamandra na fase adulta, tá?
ela continua com as suas brânquias e por causa disso ela continua vivendo em ambiente aquático. Muito bonitinha, né? Conhecida como axolote. E aqui está um exemplo de salamandra de fogo. Próximo grupo, ápodes. Bom, como vocês sabem, podes significa pés. Esse prefixo a significa negação, não, né? Então, não pés. O que vocês entendem por isso? Não possuem pés, né? Então, o que seriam os ápodes? São aqueles animais que apresentam um corpo alongado e não possuem pernas ou pés, né? De acordo com o ponto de vista. Principal representante, Cecília, mas o nome vulgar dela, né, geralmente usado, é cobra cega, tá? Por quê? Porque os olhos dela quase não são visíveis. A região onde esses animais vivem, eles vivem geralmente em redes de túneis e solo úmido, né? A gente sabe que todo anfíbio precisa de viver em ambiente úmido. E também tem algumas espécies que são aquáticas, tá? A maioria desses animais vivem enterrados, então não são muito visíveis. Porém, quando tem quem capina, quem mexe muito com a terra, geralmente acham esses animais aqui e confundem com cobra. Vocês percebem que tem uma diferença muito grande entre cobra, né? A cobra ela tem características diferentes, lembrando que a cobra faz parte do grupo dos répteis e a gente aqui está falando de anfíbio. Quando chegar em répteis, vocês vão ver as características que vocês podem observar nos répteis e vão perceber que a cobra se enquadra nos répteis, tá? Reprodução. Reprodução. Os anfíbios eles são animais de sexos separados e sua reprodução acontece na água. Como nós falamos, ele precisa da água para realizar o processo de reprodução. Inclusive, a fase larval precisa viver na água, tá? Ou, em geral, em lugares úmidos, porque a fecundação dele é fecundação externa. A maioria deles tem ciclo de vida com metamorfose, incluindo uma larva chamada xirino. Isso daí também já foi falado. A maioria das salamandras apresenta fecundação interna. No caso das salamandras, tá? A gente viu aqui que aqui é um anuro, faz parte do grupo anuros. As salamandras, elas já fazem parte do grupo urodelos. No caso das salamandras, elas possuem fecundação interna. Aqui está a sequência do ciclo reprodutivo de um tipo de rã, de uma espécie de rã que é rã leopardo, tá? Então vocês percebem que aqui há um processo que muita gente fala que é o acasalamento, né? Mas na verdade seria um amplexo, que é o nome mais correto, seria um abraço, vamos dizer assim. O macho abraça a fêmea, quando ele realiza esse abraço forte, ela expele os óvulos. Ao expelir os óvulos, os espermatozoides do macho fecundam esses óvulos que já estão na água, e aí esses óvulos vão ficar na água, né, envolvidos geralmente por espuma para manter úmido e protegido, até ocorrer a eclosão e aí liberar as fases larvais, né, até o desenvolvimento do indivíduo adulto. Importância dos anfíbios. Importância para o meio ambiente dos anfíbios. Os anfíbios, eles são importantes bioindicadores, novamente, igual os peixes que a gente acabou de falar. Vocês percebem que a maioria dos animais, tanto invertebrados quanto vertebrados, eles indicam situação do ambiente. Eles são indicadores para dizer se o ambiente está em boas condições ou não, se o ambiente está muito poluído, o que tem de diferente no ambiente, né? Então, eles são bioindicadores de condições ambientais. Por quê? Porque a sua pele é fina e os torna muito sensíveis à presença de poluentes, tá? Eles também apresentam um papel importante nas teias alimentares, sendo predadores de diversas espécies e também servindo de alimento para outros. Aqui tem um exemplo de um anfíbio sendo predador, ó, ele está predando uma mosca, né? E aqui ele está sendo predado, ele está sendo alimento de uma ave, tá? Além disso, os anfíbios são importantes no controle das populações de mosquitos, transmissores de doenças, como eu falei, que é o caso do gênero Aedes, né? Que é um gênero do grupo que transmite várias doenças, e eles fazem esse controle no ambiente, né? Algumas espécies de rãs são utilizadas na alimentação humana, algumas, não são todas, tá? Muito cuidado. A poluição de rios, brejos, demais regiões alagadas, as mudanças climáticas e a perda do seu habitat são fatores responsáveis pela extinção de várias espécies de anfíbios de todo o mundo. Bem, vocês percebem aqui, né, que mais uma vez a gente viu um apanhado geral do conteúdo,
tá? A partir da que você vai fazer as suas atividades do seu livro, tanto de peixes quanto de anfíbios, tá? Então, as atividades da página 33 é referente aos peixes. Da página 37 é referente aos anfíbios. Você vai realizar essas atividades no livro didático e vai fazer as atividades da página 18, 19 e 20. Essas 3 páginas do livro de atividades é só de peixes. Eu estou dividindo para não sobrecarregar vocês. Lembrando que ao vocês receberem essa aula, uma semana depois vocês vão ter um Meet de correção. Lembrando, só recapitulando que esse Meet de correção está valendo ponto de participação. Então, galera, fiquem atentos, façam essas atividades e participem lá no Meet, tá bom? Então é isso, bons estudos, boas atividades. Caso precisarem, podem me acionar. Então, até a próxima aula.